Meus queridos irmãos, estamos então com esta festa do batismo de Jesus, encerrando o ciclo do Natal. Durante o Natal nós tivemos grandes momentos. Celebramos o nascimento de Jesus, celebramos a solenidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Celebramos a solenidade de Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro. E no domingo, a Epifania, a manifestação de Jesus. Agora, Jesus já está com 30 anos. 30 anos. Até então, Jesus estava em Nazaré, numa vida escondida. Ele era Deus, claro. Tinha consciência que era Deus? Tinha. Mas a sua hora ainda não tinha chegado. Ele, aos 30 anos, fica sabendo que lá embaixo, no Rio Jordão, um profeta havia surgido depois de tantos séculos, que não já existia mais profetas em Israel, havia um silêncio. Ele fica sabendo que lá tem um tal de João Batista, que está preparando a sua chegada. Alguém que dizia: eu vim preparar os caminhos do Senhor. Eu sou a voz daquele que grita no deserto. E João chamava o povo à conversão e ministrava-lhes no Rio Jordão um batismo, que não tem nada a ver com o nosso batismo, sacramento. Era um rito penitencial. As pessoas eram mergulhadas no Rio Jordão como sinal de adesão ao Messias, ao tempo que estava chegando, que era o tempo do Messias prometido. Então, aqueles que esperavam o Messias se preparavam para acolher o Messias, através de uma conversão sincera. Muito bem, Jesus deixa Nazaré, vai até o Rio Jordão, e lá, Jesus entra na fila dos pecadores, ele que não conheceu o pecado. Jesus assumiu a nossa humanidade, pecadora sim, mas ele jamais cometeu algum pecado, porque se Jesus tivesse cometido pecado, não seria Deus, não é? É impossível Deus pecar, é a perfeição. Mas Jesus assumiu a nossa humanidade e entra na fila dos pecadores que estavam ali no Rio Jordão, nas margens, para que naquele dia receber o batismo ministrado por João. No evangelho que nós acabamos de proclamar não diz, mas no outro evangelho diz que quando Jesus se aproxima de João, João se retrai e diz: não, eu não posso te batizar. Porque João havia dito: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. É o Messias. E agora ele vê diante de si o Messias. E ele recusa ministrar-lhe o batismo penitencial, sabendo
que não precisava e que não era justo, ele mesmo que havia dito, aquele que vos batizará com o Espírito Santo, eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Agora ele está diante dele. E João não quer batizar, mas Jesus disse, você não está entendendo nada, mas realiza, para que se cumpra toda justiça. E João batizou Jesus no Rio Jordão. E logo que Jesus sai da água, o céu se abre. E o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E uma voz veio do céu dizendo, este é meu filho amado, no qual eu coloco a minha afeição, meu bem-querer. Meus irmãos, vamos entender um pouquinho deste evangelho. Jesus, ele vai até o Jordão. E quando a gente olha lá no passado, lá no início dos inícios da fé judaica, da religião, do povo de Deus, do povo de Israel, aquele povo que caminhou pelo deserto, guiado por Moisés, se aproxima da terra prometida. 40 anos. Moisés não entra na terra prometida, morre antes. Ele apenas avista a terra prometida. Portanto, lá na Jordânia, tem uma montanha. Segundo a tradição, foi daquela montanha que Moisés contemplou a terra prometida. E lá ele morreu e foi sepultado. Quem vai suceder Moisés guiando o povo? Josué. Lá. No início. Agora Josué vai atravessar o mar Jordão. De uma maneira prodigiosa, conta para nós o livro sagrado. As águas se abrem e ele atravessa o Rio Jordão. E depois que ele atravessa o Rio Jordão, o Espírito do Senhor desceu sobre ele, dando-lhe força e sabedoria para introduzir o povo de Deus na terra prometida. Olha, a palavra Josué é a mesma palavra Jesus. É a mesma coisa, Josué é a mesma coisa. O que significa? Que agora o novo Josué, que é Jesus, desce ao Rio Jordão, recebe o batismo e agora recebe o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Para quê? Não mais para introduzir o povo naquela terra prometida em Canaã, mas para guiar toda a humanidade, desde o primeiro homem, Adão, até o último homem, a terra prometida que é o céu. É Jesus que agora, depois que recebe o batismo, vai formar o novo Israel, o novo povo de Deus, a igreja, para, na igreja, caminhar o povo neste mundo até a Jerusalém celeste, a terra prometida, Canaã, terra do céu. Meus irmãos,
Mas diz o Evangelho que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, pelo amor de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Por que que desceu em forma de pomba? Porque lá atrás, quando houve o dilúvio, depois de 40 dias que choveu, destruiu toda a humanidade, Noé, que estava dentro da arca, né, ele solta uma pomba para ver se já havia terra. E esta pomba volta com um ramo de oliveira no bico, dizendo que a chuva tinha terminado, o céu estava aberto. Agora, o que significa? Que aquela pomba significa que o céu se abriu. O céu se abriu. O céu que antes estava fechado por causa do pecado de Adão, agora, com Jesus, o céu se abre. Jesus veio abrir as portas do céu fechadas pelo pecado, e Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos introduz no céu. O céu não está mais fechado, porque Jesus veio a este mundo, Jesus assumiu a nossa humanidade, Jesus viveu a nossa vida, Ele ressuscitou e abriu para nós as portas do céu. Meus irmãos, mas Jesus precisava do batismo? Claro que não. Mas, ao assumir a nossa humanidade, Jesus, Ele leva a nossa humanidade pecadora. Ali no batismo de Jesus já significa a sua morte, a sua ressurreição. Ele carregou sobre si a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa humanidade. E agora, simbolizado naquela água do Jordão, onde ele é mergulhado, simbolizando a sua morte. De fato, ele morreu, foi sepultado. Ele leva na sua morte a nossa humanidade e ressuscita e nos salva. Por isso que Jesus recebe aquele batismo para simbolizar para nós que Ele veio lavar, veio para mergulhar na sua paixão, morte e ressurreição, a nossa miséria, o nosso pecado, para que pudéssemos ressuscitar com Ele um dia. Mas, meus irmãos, recordar o batismo de Jesus é lembrar que também um dia nós fomos batizados. Não naquele batismo de Jesus, que ali era um rito de conversão penitencial. O batismo que nós recebemos é outro, é o sacramento, é o mergulho. A palavra batismo significa mergulhar. Mergulhar. Nós fomos mergulhados, simbolizado nas águas batismais, nós fomos mergulhados no mistério trinitário. Por isso que Jesus disse: ide batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós fomos mergulhados neste mistério e nos tornamos o quê? Filhos de Deus.
filhos de Deus em Cristo Jesus. Portanto, irmãos de todos. E o batismo, meus irmãos, fez de nós novas criaturas. Antes do batismo, nós éramos como o povo antes de Jesus. Antes do batismo, nós carregávamos sobre nós o pecado de Adão. Nós fomos libertos do pecado no batismo. Preste atenção, fomos libertos do pecado, porém não das consequências do pecado. Portanto, muitas pessoas são batizadas e vivem pior do que os pagãos, não é? Porque sucumbem às propostas do diabo, ao invés de seguir nosso Senhor. Preferem seguir os seus passos, seguir a sua vida sem Deus. É claro que o pecado não está aí, nesses corações. E pode estar no meu também, no seu. Meus irmãos, o batismo nos fez filhos de Deus, herdeiros dos céus, membros da igreja. O batismo nos fez, em Cristo Jesus, sacerdotes, profetas e reis. Jesus, quando recebe o batismo, ele vai ser de fato o profeta. O profeta. O profeta é aquele que fala, é aquele que anuncia e denuncia. Jesus, através das suas palavras, dos seus atos, ele foi o profeta. Anunciou o reino de Deus. Ele, por causa do seu profetismo, ele se deu muito mal, humanamente falando. Como os verdadeiros profetas se dão mal. Se dão mal, os verdadeiros profetas. Nós estamos vendo nesses dias o Dom Alberto Taveira, o arcebispo de Belém, não é? Como eu já disse, né? Ele é sobrinho, neto do padre Antônio Correia, que foi pároco aqui de Visconde do Rio Branco. O Dom Taveira agora, por causa do seu profetismo, ele está sendo crucificado. Sobretudo pela Globo Lixo, pela Record, que é anticristã. Não estou dizendo anticatólica, não. É anticristã. A TV Record. Ele está sendo crucificado. Por quê? Porque está exercendo seu profetismo. Porque quem não exerce seu profetismo vai ficar sempre numa boa. Quem não denuncia os erros, quem não denuncia as corrupções, a maldade, o pecado, vai ficar numa boa. Vai ser elogiado por todos. Imagina, vai ser admirado. Não fala nada. Não, eu não vou falar isto. Que é sempre muito bem. Nada de mal lhes acontece. Porém, não são profetas. Profeta é aquele pai e aquela mãe que evangeliza sua família, que evangeliza seus filhos. Profeta é aquele pai e aquela mãe que no domingo levanta cedo, coloca a roupa mais bonita nas crianças e caminha para a igreja para participar da missa. Profeta é aquele pai e aquela mãe que reza o terço na família. Profeta é aquele pai e aquela mãe que
educa bem os seus filhos, não deixa os filhos ficarem dias e noite diante da televisão, mas tem tempo para os seus filhos, para conversar, para passear, para falar de Deus, para falar das coisas boas, para conversar, para contar história para os seus filhos. Estes são profetas. Mas o batismo nos fez também sacerdotes. Sacerdotes. Jesus foi o grande sacerdote que se ofereceu em sacrifício na cruz pela nossa redenção. Ele é o sacerdote por excelência. Ele é o sumo e eterno sacerdote, que deu a sua vida em sacrifício na cruz pela nossa salvação, pela nossa redenção. Mas nós também somos chamados a ser sacerdotes. Por isso que o ponto máximo da nossa fé é a Eucaristia, onde o Cristo se oferece sempre em sacrifício por nós. Cristo sacerdote. Mas o pai e a mãe, que são verdadeiros sacerdotes, eles se sacrificam pelos seus filhos. Se sacrificam. Hoje que a gente vê tantas crianças órfãos de pais vivos. Pais que não se sacrificam pelos filhos. O casamento está tendo um probleminha. Vamos separar. Os filhos que se danem. Os filhos que se danem. E por isso nós encontramos tanta gente aí parecendo zumbi, não é? Zumbi, cheios de drogas, cheios de tudo. Por quê? Porque não teve um pai ou uma mãe verdadeiros sacerdotes na sua casa. Verdadeiros sacerdotes que se consomem pelos seus filhos, se oferecem sacrifício, lutam para manter o matrimônio, para salvar a família. Há pouco tempo eu estava no fórum e a gente conversando lá com os juízes, promotor, lá o pessoal do fórum, e eles diziam para mim: olha, padre, antes o grande problema quando tinha uma separação era para ficar com os filhos, não é? A mãe queria o filho de toda maneira, mas o pai também queria. Então a gente tinha que fazer todo um trabalho para que, não é, os dois pudessem ficar com os filhos, porque cada um reivindicava para si o direito de ficar com os filhos. Agora é o contrário. Ninguém quer ficar com o filho, não. Ninguém quer, nem o pai, nem a mãe. Olha onde que nós chegamos. E se a gente olhar, essas pessoas foram batizadas. Que tristeza. Meus irmãos, mas também o batismo nos fez reis. Profeta, sacerdote e reis. O que é o reinado de Cristo? Cristo foi rei por quê? Porque sentou num trono? Porque estava no palácio? Ele foi rei porque foi servo, serviu. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida. Nós somos rei quando nós exercemos com dignidade o nosso ministério. Nós padres reinamos quando nós verdadeiramente, nós padres e bispos, sacerdotes, quando nós consumimos a nossa vida pelo reino de Deus. Quando nós verdadeiramente, nesse tempo de pandemia, não ficamos encerrados em nossos palácios, porque nossas casas paroquiais são pequenos palácios, não restam dúvida.
com todo o conforto. Nós não ficamos encerrados em nossos palácios, enquanto o povo está lá jogado. Nós somos reis se nós nos colocamos no meio do povo. Se nós não temos medo de dar a vida, porque nós achamos que somos, não é, indispensáveis. Os outros podem, não é, se lascar, mas nós não, nós somos os tais. Por isso nós nos preservamos. Nós somos reis na medida em que nós servimos, na medida em que nós estamos abertos para atender as confissões, com todos os cuidados. Nós somos reis na medida em que nós estamos abertos para atender, para ministrar o sacramento da unção dos enfermos, seja ele quem for, que esteja com Covid ou sem Covid, mas nós estamos aí. Nós somos reis na medida em que nós olhamos os pobres. Nós estamos reis na medida em que nós fazemos as cestas básicas para matar a fome daqueles que estão passando por dificuldade. É aí que nós somos reis. Quando nós servimos. E vocês, meus irmãos, que fazem parte também do sacerdócio comum de Cristo, devem ser reis servindo. Aquele pai trabalhador, honesto, que ganha o seu dinheiro com honestidade, fruto do trabalho, que os filhos podem ver de onde sai o dinheiro para sustentá-los, das mãos calejadas dos pais. São reis estes pais, que levantam cedo e vão para um trabalho. São reis estes pais, que verdadeiramente não têm medo, vergonha de mostrar que são trabalhadores, que são honestos, que não levam dinheiro para sua casa, dinheiro sujo, que não sustenta sua família com dinheiro sujo, o dinheiro do tráfico de drogas, da corrupção, não é, o dinheiro da agiotagem, de tudo aquilo que é do diabo. São reis as pessoas que criam suas famílias com trabalho, com dignidade. Meus irmãos, que celebrar o batismo de Jesus seja para todos nós este compromisso de viver o nosso batismo. Como eu estou vivendo o meu batismo? Porque o que nós temos, infelizmente, muitas pessoas batizadas, praticamente todo mundo batizado, e pouquíssimos cristãos. Pouquíssimos cristãos. Esta é a realidade. Não basta receber a água do batismo, é preciso viver o batismo. Ser cristão não é ter o nome registrado no livro de assentamento da paróquia, não é isto. Isto é o mínimo do mínimo. Ser cristão é ser outro Cristo. Ser cristão é testemunhar Jesus Cristo na família, no trabalho, na igreja. Ser cristão é seguir as pegadas de Cristo. Ser cristão é ter a coragem de carregar a cruz como Jesus Cristo, sem desanimar. Ser cristão é viver da fé. É viver da fé. É crescer na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Isto é ser cristão.
Ser cristão é ter intimidade com Jesus. É ser amigo de Jesus. E ninguém conhece, que ninguém ama aquilo que não conhece. E se tem tantas pessoas que não amam Jesus, é porque não conhecem Jesus. Por isso nós precisamos conhecer Jesus. Ser profeta é evangelizar, é catequizar. Como que o nosso povo precisa hoje de catecismo? É impressionante. Como que as pessoas adultas não sabem praticamente nada da doutrina da nossa igreja. Nada. E o pior de tudo é que tem gente que não quer saber. Que não quer saber. Eu experimento isso aqui todos os dias, não é? Através do meu programa Caminho, Verdade e Vida. Não é? Aqueles que verdadeiramente querem saber das coisas de Deus e aqueles que não querem saber. Tem muitos que não querem. Poderia estar lá com seu rádio ligado naquele horário, mas não estão nem aí. Nem aí. São aqueles que se acham. Que não querem aprender. Que não querem crescer na fé. Os que se acham, coitados. Meus irmãos, nesta Eucaristia que estamos celebrando, eu convido vocês a renovarem as promessas do batismo. Na nossa igreja, em todas as nossas igrejas, né, nós estamos aqui nesta igreja, essa igreja é chamada Igreja Matriz, não é? Por que é matriz? Matriz vem da palavra mãe. Mãe. Esta é a matriz. E toda mãe que é mãe tem útero que gera os filhos. E a igreja matriz, e só a matriz, tem a pia batismal. É o útero da igreja que gera os filhos de Deus. Por isso que nós padres temos que ter muito cuidado, assim como temos cuidado com o altar, cuidado com a pia batismal. Porque é na pia batismal que as pessoas são geradas para Deus. Infelizmente, eu já vi isso acontecendo, né? Essas igrejas, algumas igrejas, tem lá a pia batismal e o padre batiza em bacia. Batiza em bacia, pega uma bacia e eu fico pensando, será que este povo não estudou nada, não? Será que não tem noção? Será que não sabem que a pia batismal é sagrada? Quando a gente visita, por exemplo, a Catedral de Lisboa, lá tem a pia batismal onde foi batizado Santo Antônio. E todo mundo vai lá para ver essa pia onde Santo Antônio foi batizado. E eu, cada vez que eu entro na minha matriz, de Senador Firmino, eu faço questão de olhar ali, pelo vidro, a pia batismal e agradeço a Deus, porque foi ali que o Padre Henrique, um dia, me gerou para Deus, me fez filho de Deus. Então, lembrar que a pia batismal é um lugar sagrado. É um lugar sagrado onde nós fomos gerados para Deus.